Na Hiper FM está a começar uma pitada de nutrição com a Filipa Custóias, que é nutricionista. O meu nome é André Silva, estás com a Hiper FM e eu vou querer saber então como é que tu estás, Filipa. Bom dia. Bom dia, estou muito bem. Bom E tu, dia. André? Também estou bem. Então vamos continuar a falar de coisinhas, neste caso alimentos que devem estar, a maior parte das vezes, na nossa despensa para um SOS, para uma refeição rápida, para faltas de ideias, alimentos para se ter sempre em casa. A semana passada falámos, por exemplo, dos ovos, da questão da sopa, ter uma latinha de atum, uma latinha de grão, uma latinha de feijão frade, sempre ali na despensa à mão. Vamos esta semana falar de quais alimentos, Filipa? André, tu és espetacular. Fazes a introdução completíssima. Sabes Maravilhoso. que eu ficou-me na cabeça porque são claramente coisas que eu tenho na minha despensa. São obrigatórias, porque se não é? houver um dia que eu tenha mais pressa ou que não tenha paciência para cozinhar algo muito complexo, um ovinho, uma sopa, uma latinha de qualquer coisa, safa Safam sempre a sempre. malta. É um espetáculo. Exatamente. É um espetáculo. Então, como tu disseste, e bem, a semana passada falámos sobre estes mais ou menos 3 grupos de alimentos e esta semana vamos dar continuidade porque existem outros que podem realmente safar a nossa vida, digamos, desta forma mesmo, para realmente facilitar aqueles dias em que nós não temos nada preparado. Então, um dos alimentos que nós podemos e devemos ter no nosso congelador são os legumes congelados. Certo. Isto também são Certo. alimentos que... Filipa, estamos aqui, tu cá, tu lá, estamos os dois a falar a mesma língua. Certo? Exato. Estou tão orgulhoso de mim, E eu Filipa, também tu estou não mega fazes orgulhosa ideia. de ti, André, mega. Espetáculo. Mas realmente os espetáculo. legumes congelados são uma excelente opção. Muitas vezes perguntam-me em consulta se é exatamente igual aos legumes frescos. A verdade é que a diferença é muito, muito mínima, então faz todo o sentido termos estas opções para facilitar a nossa vida. Não quer dizer que quando tenhamos um pouco mais de tempo que não façamos os legumes frescos, mas Sim. a opção dos legumes congelados acaba por ser mega prática para ter no congelador e em 2-3 minutos de água a ferver está praticamente feito, portanto é Sim, uma sim. excelente opção. Depois, Sim. eu diria os wraps. Os wraps são as tortilhas, como lhes queiram chamar. Um ovo mexido ali com uma Pronto. salsa e com coisas em cima, depois Exatamente. embrulhas com um bocadinho de tomate e alface. O quê? Pronto, exatamente. Mas realmente os wraps acabam por ser uma opção muito, muito prática porque acabam por substituir o arroz, a massa, já está feito, portanto é só fazermos a fonte proteica, rechearmos com alguns legumes ou com alguma salada, como bem disseste, Sim, e está uma refeição mega equilibrada feita. Claro que aqui, mais uma vez, ter aqui alguma atenção na Cuidado lista com de os molhos. ingredientes. Pronto, exatamente. Portanto, ter aqui só alguma atenção na lista de ingredientes. Se puderem optar por um wrap integral, melhor ainda. Tentar evitar wraps que tenham uma quantidade muito grande de gordura, ou normalmente é esse o problema. Mas na maioria das vezes acaba por ser super equilibrado. E realmente é mega versátil. Eu até muitas vezes aconselho fazer, por exemplo, as quiches com a massa do wrap, em vez da ok. massa quebrada ou algo do Ok. género. Que é Portanto, ligeiramente mais gorda a massa quebrada, não é? muito Tem mais, sim. Ok, E então ok. acaba por ser uma opção muito, muito válida. E como eu falei no episódio passado, por exemplo, da opção dos ovos para fazer a quiche, aqui, por exemplo, com o wrap, acaba por ser uma opção muito, muito prática. Ok. Depois, Olha, essa vou notar. boa. Essa vou notar. Vês que já aprendeste uma Já. coisa. Sim, eu não posso superar o mestre, atenção, não Ora posso é superar essa. o mestre. E depois, Sim. ainda na onda destas fontes de hidratos de carbono, o cuscuz, que acaba por Olha, ser... pronto, estragou tudo. Estragou? Estragou tudo. Mas é uma fonte de hidratos de carbono excelente, porque nem precisa de ser cozinhada, basta só acrescentar água quente ao cuscuz, na mesma quantidade, e deixar tapado, a cozer, entre aspas, a vapor, e está feito um acompanhamento. Pronto. Sim. Lá, mais uma Sim. vez, não é a melhor opção ou mais saborosa, mas acaba por ser muito, muito prática, portanto não devemos realmente fechar os olhos. E, por exemplo, Sim. não sei se já alguma vez experimentaste com legumes lá no meio, por exemplo, umas passas, eu adoro. Sim. É muito, muito bom. Ou seja, eu confesso que simples também não morro de paixão, mas às vezes
caprichado com outras coisas, acaba por ser uma opção muito válida, portanto não Sim, não o deixes cuscuz já de lado. dá-me a ideia que se inventares um bocadinho aquilo já fica sem too much. dúvida. Já Ou por fica exemplo, too much. ou por exemplo com uma leguminosa também ficam boas opções, portanto não descartes sim. à partida, ainda vais ver que vais arranjar uma forma que gostas de comer o cuscuz. Não tenho ainda muita confiança, mas pode ser que a gente ainda se Pronto, entenda um dia. vamos trabalhando nisso. E por Exatamente. fim, os gnocchis de batata que muita gente não conhece, mas basicamente são tipo umas massinhas assim redondas que basicamente é puré de batata com farinha e acabam por fazer ali umas bolinhas que 2-3 minutos em água a ferver também está cozinhado e acabam por ser opções equilibradas. Mais uma vez, eu chamo a atenção para a lista de ingredientes, muitos deles acabam por ter uma quantidade muito grande de azeite ou de sal, mas existem opções no mercado práticas. E aqui, no caso dos gnocchis, até é algo que se conserva no frigorífico e tem um prazo de validade ainda grande. E eu vou terminar com um alimento que nem sequer estava na minha lista, mas que eu deixo aqui porque acho que realmente vale muito, muito a pena, que é o tofu. Sim. Pronto, eu sei que tu és fã, mas se calhar muitas das pessoas que nos ouvem nunca experimentaram. Então aquilo que eu vos aconselho é realmente a procurarem uma receita e experimentarem, porque o tofu é uma fonte proteica que substitui neste caso a carne, os ovos, o peixe e é algo muito, muito prático, porque basta termos no frigorífico... E tem um prazo de validade normalmente bastante de um mês. Ou seja, nós temos no frigorífico, não precisamos de estar preocupados em descongelar ou não. Claro que se deixarmos a marinar, etc., vai ficar mais saboroso, mas ainda assim, com os temperos na hora, não fica saboroso na mesma. Portanto, a diferença efetivamente não é tanta assim. E acaba por ser uma excelente fonte de proteína vegetal, neste caso, mas que é muito, muito prático. Portanto, sugiro a quem ainda não experimentou para colocar na vossa lista e experimentar e arranjar aqui algumas formas de confeccionar o tofu que gostem, para que seja mais uma opção a incluir nestes alimentos rápidos e práticos para ter sempre em casa. Sim, e que acima de tudo evitem a tentação dos takeaways e dos self-service e dessas coisas assim. Exato. Necessário. Bloqueiem os telefones! Exatamente. Episódio depois disponível em podcast através do Spotify e também do YouTube. Um beijinho, Filipa. Até para a semana. Adeus, até para a semana, André.